O sol já começava a se deitar no horizonte, tingindo o céu com tons de ouro e púrpura. Era um daqueles fins de tarde que pareciam convidar à reflexão. Entre as histórias mais marcantes da fé cristã, existe uma que provoca perguntas profundas e desperta sentimentos conflitantes. A vida de um homem que caminhou ao lado de Jesus Cristo, testemunhou milagres extraordinários e, mesmo assim, escolheu um caminho que o afastou para sempre da luz. Um homem chamado Judas Iscariotes. Judas não era um estranho que observava à distância. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. Estava presente quando o Mestre curou enfermos, devolveu a visão aos cegos e até mesmo trouxe mortos de volta à vida. Sentou-se com ele ao redor de fogueiras, partilhou do pão, ouviu palavras que mudavam corações e viu com os próprios olhos as profecias se cumprindo diante de si. Aos olhos dos outros discípulos, Judas era um deles, um seguidor fiel, alguém que dedicava sua vida à missão de anunciar o reino de Deus. Sua função no grupo era de confiança. Ele era o responsável pela bolsa onde se guardavam as ofertas e recursos para a viagem. Essa tarefa exigia responsabilidade e prudência, pois financiava a alimentação, estadias e necessidades dos apóstolos. Ninguém questionava sua integridade. Aos olhos humanos, Judas parecia um homem comprometido. Mas a história revela algo profundo e perturbador. Nem sempre a proximidade física com Jesus significa proximidade de coração. Judas caminhava com o Mestre, mas não se entregava totalmente a ele. Enquanto Jesus falava sobre humildade, compaixão e serviço, Judas alimentava pensamentos diferentes, pequenas sementes que, ao longo do tempo, encontrariam terreno fértil. Havia momentos em que sua voz se levantava no grupo, especialmente quando o assunto envolvia dinheiro. João relata que Judas criticou Maria, irmã de Lázaro, por ungir os pés de Jesus com um perfume caríssimo, dizendo que o valor poderia ser usado para ajudar os pobres. Mas, na verdade, sua preocupação não era genuína. Ele cuidava da bolsa e, segundo o relato, tirava para si o que nela se colocava. Era uma ferida silenciosa no caráter, escondida sob uma aparência de preocupação espiritual. Ainda assim, Jesus não o afastou. Pelo contrário, permitiu que Judas permanecesse próximo, ouviu suas palavras e o tratou como amigo. É impossível não se perguntar o que passava pela mente de Judas ao ver milagres como a multiplicação dos pães ou a tempestade sendo acalmada com uma simples ordem. Será que ele via tudo como sinais do Messias prometido ou apenas como oportunidades para estar em uma posição privilegiada? O grupo dos apóstolos vivia intensamente cada dia. Viajavam por cidades e vilas, eram recebidos com festa por alguns e rejeitados por outros. Judas estava ali, testemunhando tudo. Ele conheceu de perto a ternura de Cristo, a firmeza com que ele repreendia os hipócritas e a misericórdia que estendia aos pecadores. Tinha acesso a um convívio que muitos dariam tudo para experimentar. Mas a história de Judas nos lembra de algo inquietante. Não basta ver a verdade, é preciso amá-la. Não basta ouvir a voz do Mestre, é preciso obedecê-la. Judas estava cercado pela luz, mas suas escolhas o levariam a um caminho de trevas. Enquanto os dias passavam e a obra de Jesus se aproximava do seu clímax, os corações dos líderes religiosos se enchiam de ódio e medo. Eles viam nas multidões que seguiam Cristo uma ameaça ao seu poder. Era apenas questão de tempo até que procurassem uma maneira de silenciá-lo. E no meio dessa tensão crescente, um coração vulnerável seria o ponto de entrada para o cumprimento de um plano sombrio. Os dias que antecederam a Páscoa foram marcados por um clima cada vez mais carregado em Jerusalém. A cidade estava cheia de peregrinos vindos de todas as partes para a grande festa.
e as ruas fervilhavam de vozes, cheiros e expectativas. Mas por trás da celebração havia murmúrios sombrios. Os principais sacerdotes e líderes religiosos já não escondiam a intenção de prender Jesus. Seu ministério atraía multidões, desafiava tradições e expunha hipocrisias. Para eles, aquilo era intolerável. Era preciso agir, mas havia um problema. Jesus estava sempre cercado por pessoas. As multidões o seguiam, e qualquer tentativa de prendê-lo em público poderia provocar um tumulto. Eles precisavam de alguém de dentro, alguém que soubesse onde encontrá-lo longe das multidões, alguém que pudesse apontar o momento exato para agir. E foi nessa brecha que Judas começou a se encaixar. Não sabemos exatamente quando seu coração decidiu cruzar a linha. Talvez tenha sido um acúmulo de pequenas insatisfações, decepções e desejos não correspondidos. Talvez aos poucos ele tenha permitido que pensamentos egoístas tomassem o lugar da devoção. O que sabemos é que, num momento crucial, Judas tomou a decisão que mudaria para sempre seu destino. Ele procurou os principais sacerdotes. A cena, embora não descrita em detalhes, é fácil de imaginar. Em um local afastado do olhar das multidões, Judas se aproxima, provavelmente com passos rápidos e olhar decidido. As palavras que saem de sua boca são diretas e frias. O que me dareis se eu entregar Jesus a vocês? Não há hesitação. Não há pedido de tempo, apenas uma negociação clara e objetiva. Eles aceitaram imediatamente. O preço foi estabelecido. 30 moedas de prata, um valor simbólico e, ao mesmo tempo, profundamente humilhante. Era o preço de um escravo segundo a lei. O Filho de Deus, o Messias prometido, avaliado como um simples servo comprado no mercado. Para os sacerdotes, aquilo era uma oportunidade. Para Judas, talvez fosse uma soma tentadora. Para o céu, era o início da noite mais escura da história. A partir daquele momento, Judas carregava em si uma tensão difícil de descrever. Continuava andando com os outros discípulos, participando das conversas, das orações e até das refeições. Mas no íntimo, sabia que havia selado um pacto com as trevas. Seus olhos passaram a observar cada passo de Jesus, não mais como um seguidor atento, mas como um espião que aguardava a chance de agir. É impossível não pensar no peso que esse segredo carregava. Durante dias, ele conviveu com o Mestre, olhou em seus olhos, ouviu suas palavras de amor e advertência e, ainda assim, manteve o plano escondido. Não há registro de qualquer tentativa de voltar atrás. Ao contrário, parecia determinado. Enquanto isso, a tensão em Jerusalém aumentava. A Páscoa se aproximava e, com ela, o momento em que Deus cumpriria seu plano eterno de salvação. O cenário estava montado. Os líderes religiosos aguardavam apenas o momento certo. Judas estava pronto para entregá-lo. O que Judas não sabia, ou talvez não quisesse enxergar, é que cada passo que dava o aproximava não apenas do cumprimento de uma profecia, mas também do abismo que ele próprio havia cavado. As moedas estavam em suas mãos, mas o verdadeiro custo ainda estava por vir. E foi exatamente nessa atmosfera que chegou a noite da última refeição que Jesus teria com seus discípulos. Uma ceia que ficaria marcada para sempre na memória da humanidade. A sala estava preparada para a celebração da Páscoa. Uma mesa baixa, coberta com pão, ervas e o cálice do vinho, aguardava os 12 discípulos e o Mestre. O ambiente era iluminado pela luz branda das lamparinas, projetando sombras suaves nas paredes. Lá fora, a cidade fervia com o movimento dos peregrinos, mas ali dentro havia um clima de intimidade e solenidade. Jesus se sentou com os discípulos e todos começaram a comer. Era uma refeição de lembrança e gratidão, relembrando a libertação do povo da escravidão no Egito. Mas naquela noite, algo muito maior estava prestes a ser revelado.
as palavras do mestre tinham um peso diferente, como se cada frase fosse carregada de um significado profundo e eterno. Enquanto partia o pão, Jesus falou sobre seu corpo. Ao erguer o cálice, falou sobre o seu sangue, um novo pacto que estava para ser selado. Os discípulos, sem compreender totalmente, escutavam em silêncio, sentindo que havia algo no ar que eles não conseguiam explicar. Foi então que, quebrando o clima de tranquilidade, Jesus disse calmamente que um deles o trairia. O impacto dessas palavras foi imediato. O olhar de espanto percorreu o rosto de cada um, e as conversas começaram num tom baixo e urgente. Um a um, eles perguntavam se poderiam ser capazes de tal ato. O clima de inquietação tomava conta. Quando chegou a vez de Judas, ele olhou para Jesus e perguntou se era dele que estava falando. A resposta do mestre não veio com raiva, mas com a certeza de quem já conhecia o coração do homem à sua frente. Judas sabia que não havia mais volta, e ainda assim permaneceu ali, disfarçando sua intenção. O que torna essa cena ainda mais intensa é que Jesus, mesmo conhecendo o plano de Judas, lavou os pés dele, assim como fez com os demais. Um gesto de humildade que atravessa os séculos, mostrando que o amor de Cristo não depende das ações humanas, mas da sua própria natureza. Judas recebeu aquele ato de serviço, mas seu coração estava fechado para a transformação. Pouco depois, num momento silencioso e quase imperceptível para os outros, Judas se levantou e saiu. Lá fora, a noite o envolveu completamente. Era mais do que a escuridão do céu. Era a escuridão de uma decisão que o afastava para sempre da luz. Dentro da sala, a refeição continuou. Jesus falou sobre o que estava por vir, preparando os discípulos para a tempestade que se aproximava. Do lado de fora, Judas se movia com passos apressados, certo de que o momento da entrega estava próximo. O contraste entre o que acontecia no interior daquela sala e o que se desenrolava nas ruas era o prenúncio de que a história estava chegando ao seu ponto mais tenso. A traição não era mais uma ideia distante, ela estava prestes a acontecer. E com ela, o início de uma série de eventos que mudariam o destino de toda a humanidade. A noite avançava silenciosa, quebrada apenas pelo som distante de passos e vozes nas ruas de Jerusalém. Jesus, acompanhado de alguns discípulos, saiu da cidade em direção a um lugar chamado Getsêmani, um jardim no sopé do Monte das Oliveiras. Era um local de refúgio e oração, onde o mestre frequentemente se recolhia para estar a sós com o Pai. O ar estava fresco e a brisa leve balançava as folhas das oliveiras. Sob a luz pálida da lua, Jesus pediu que seus discípulos vigiassem e orassem. Mas a tensão e o cansaço dos últimos dias pesavam sobre eles. Enquanto o mestre se afastava para orar, lágrimas e suor se misturavam em seu rosto, revelando a intensidade da luta interior que travava. Foi nesse momento de profunda entrega a Deus que a paz do jardim foi quebrada por um som crescente. Tochas iluminavam a escuridão, passos apressados pisavam a terra e o tilintar de espadas anunciava que uma multidão armada se aproximava. À frente deles caminhava Judas Iscariotes. A cena era carregada de simbolismo. Judas, que tantas vezes esteve ao lado de Jesus, agora o guiava até aqueles que vinham para prendê-lo. Ele havia combinado um sinal com os guardas. Não seria uma palavra ou um simples apontar de dedo. O traidor escolhera o gesto que deveria simbolizar amizade e respeito, um beijo. Ao se aproximar, Judas chamou Jesus pelo título de mestre e o beijou no rosto. Aquele toque breve, aparentemente afetuoso, escondia a ponta mais afiada de sua traição. As mãos dos guardas se estenderam imediatamente prendendo Jesus. O silêncio do jardim foi substituído por vozes firmes, passos apressados e o som de aço encontrando aço quando alguns discípulos tentaram reagir. Mas Jesus,
Em sua autoridade serena, conteve qualquer resistência. Ele sabia que aquele momento fazia parte do plano maior estabelecido pelo Pai. As profecias antigas se cumpriam diante de todos, e cada detalhe daquele encontro estava previsto. Judas, no entanto, havia se tornado o instrumento visível desse cumprimento. O contraste era doloroso. O beijo de um amigo marcava o início da prisão do Salvador. Um gesto de proximidade se tornava um símbolo eterno de falsidade e entrega ao mal. Enquanto era levado pelos guardas, Jesus manteve a dignidade e a calma que sempre o caracterizaram. Judas, por sua vez, desaparecia na multidão, carregando o peso invisível de sua escolha. A marcha em direção à condenação começava ali, no silêncio quebrado do Getsêmani. E para Judas, o eco daquele beijo o acompanharia até o último instante de sua vida. As primeiras luzes da manhã começaram a surgir no horizonte, mas para Judas não havia mais dia que pudesse dissipar as trevas que agora dominavam seu coração. O som distante da multidão reunida no pátio do julgamento ecoava em seus ouvidos. Ele sabia o que havia feito. Sabia que Jesus, o homem a quem seguira por anos, estava agora nas mãos daqueles que já tinham decidido condená-lo. O peso da culpa caiu sobre ele como uma pedra impossível de carregar. As moedas de prata, que antes pareciam valiosas, agora queimavam em suas mãos. Ele correu até os principais sacerdotes e líderes religiosos, a respiração acelerada, o rosto tomado pela angústia. Suas palavras foram poucas e carregadas de dor. Pequei, traí sangue inocente. Mas não houve compaixão. Não houve sequer um olhar de misericórdia. A resposta foi fria, cortante e definitiva. Que nos importa? Isso é problema seu. As moedas que Judas segurava foram lançadas ao chão do templo, espalhando-se com um som metálico que pareceu ecoar por toda a sua alma. Não havia mais volta. Tomado pelo desespero, Judas deixou o templo. Sua mente estava em turbilhão, o coração esmagado pelo arrependimento que não encontrava alívio. Ele havia escolhido as moedas em vez do mestre, o momento em vez da eternidade. Agora, a vergonha e o remorso o consumiam por dentro. O lugar que ele encontrou para si foi um campo fora da cidade. Ali, sozinho e sem esperança, tomou a decisão final. A vida que começara com o privilégio de caminhar ao lado do Salvador terminava agora em silêncio e tragédia. O campo ficou conhecido como campo de sangue, comprado com o dinheiro da traição, como se a própria terra guardasse para sempre a marca daquele ato. Enquanto isso, os discípulos, ainda confusos e atordoados, aguardavam o desfecho dos acontecimentos que mudariam o mundo. Pouco depois, no meio deles, foi escolhido Matias para ocupar o lugar que Judas deixara vazio. Não como um simples substituto, mas como símbolo de que o propósito de Deus jamais seria interrompido pela infidelidade humana. A história de Judas Iscariotes ecoa ao longo dos séculos como um alerta. Não basta caminhar ao lado de Jesus, ouvir suas palavras ou testemunhar seu poder. É preciso entregar-lhe o coração por completo, sem reservas, sem segundas intenções. Judas teve todas as oportunidades, mas escolheu um caminho diferente, e sua escolha o conduziu a um fim amargo. Hoje, diante dessa história, a pergunta permanece viva. Se estivéssemos frente a frente com Jesus, qual seria a nossa escolha? Guardaríamos o coração para nós ou o entregaríamos inteiramente a Ele? A resposta, como a de Judas, marcará não apenas a nossa história, mas a nossa eternidade.